E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar mais uma aula de radioproteção. Infelizmente, ainda estamos, em pandemia e precisamos ter essas aulas à distância, mas logo, com fé, tudo vai voltar ao normal. E se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente. Eu sei que é chato, é complicado, não é a mesma coisa que uma aula presencial, mas vamos com fé e força que logo tudo isso passa e a gente consegue estar dando continuidade no nosso curso. A gente tem que se adequar ao novo normal. Então eu espero que vocês tenham força, não desistam, que logo tudo volta ao normal, certo? É só uma fase. Então, antes de começar a aula, vou dar um recadinho para vocês. Assim, semana que vem, no dia 16, vou marcar uma revisãozinha, certo? No dia 24 vai ser a prova para a turma 2. E no dia 31, a prova para a turma 1 e para a turma que está fazendo a aula de forma remota, que só está fazendo da casa. Ainda, não é certo essas datas, que pode haver algumas alterações, vai depender muito do que for, se vai ser liberado, as aulas online, as aulas presenciais ou não. Mas de imediato vai ficar assim, então. Dia 16 a gente vai fazer uma revisão. Dia 24 a prova para a turma 2. E dia 31 a prova para a turma 1 e para a turma remota. Pessoal, só vou salientar e deixar claro para vocês que eu vou fazer uma prova para cada turma. Não farei uma prova só. Para cada turma eu vou fazer uma prova diferente, para não ter injustiça com ninguém, para todo mundo ter o mesmo nível de dificuldade, certo? Por enquanto é isso. Caso haja alguma mudança, se, por exemplo, no dia 24/3 a gente não tiver aula ainda presencial, daí todo mundo faz a prova Vamos ver ainda como é que vai ficar. Mas vocês vão ter que ter pelo menos uma prova por esses dias, para não ficar muito conteúdo. Ficar muito conteúdo na prova vai acabar dificultando para vocês. E também para vocês fazerem a prova com tranquilidade, porque o conteúdo vai estar fresco na cabeça de vocês, vão conseguir fazer, certo? Então, esse é o aviso que eu queria passar para vocês. Por enquanto, se nada acontecer, vai ficar assim. Então, dia 16, revisão, 24, prova para a turma 2, dia 31, prova para a turma 1 e para a turma remota, certo? Podendo haver alterações, certo? Em questão dos trabalhos de vocês. Estou finalizando a correção de todos os trabalhos e eu já vou dar uma nota de participação e de entrega e vou estar passando para cada um de vocês hoje durante o horário de aula. Então, já vou mandar mensagem para cada um, vou passar as notas dos trabalhos, tá bom? Tem algumas pessoas que não entregaram os trabalhos. Aí eu fechei o mês de fevereiro dos trabalhos, daí já vou estar passando a nota de vocês. Lembrando que essa nota desses trabalhos vai dar uma ajuda na prova, certo? Então, por isso é importante estar fazendo os trabalhos. Apesar de que vocês, a maioria, grande parte, estão indo muito bem, certo? E qualquer dúvida, estarei à disposição de vocês, tá bom? Então, vamos lá. A nossa aula 6 é uma aula sobre os equipamentos de proteção, certo? Qualquer tipo de equipamento de proteção. Vamos começar falando sobre o EPI. EPI, o que é EPI? EPI é uma sigla para Equipamento de Proteção Individual, que é o que engloba todo dispositivo de proteção utilizado individualmente pelo trabalhador,
com a intenção de protegê-lo de qualquer risco que o ambiente de trabalho possa fornecer à sua saúde. Então, o EPI é o equipamento que vai nos proteger, vai proteger vocês, futuros técnicos em radiologia, certo? Tá. E como surgiu o uso de EPI? Qual que é a história do EPI? Todo mundo só ouve falar EPI, 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 mas ninguém sabe, né, como surgiu, como começou a ser utilizados esses EPIs, né? Ao contrário do que todo mundo pensa, né? Os equipamentos de proteção individual, eles não são apetrechos, né, utensílios surgidos depois da Revolução Industrial. Vamos pensar no sentido geral do termo. Apesar de ser uma expressão bastante difundida na área trabalhista, a história desses equipamentos vai muito além do surgimento das primeiras indústrias, das máquinas movidas a vapor. É um conceito tão amplo que pode se considerar como a origem dos EPIs a época em que os nossos primeiros ancestrais começavam a usar peles de animais para se proteger do frio. Então, vamos levando em consideração, antigamente já se usava EPI, né, para proteção do frio, mas não se denominava-se EPI, certo? Opa! Conforme a sociedade foi evoluindo, a necessidade por proteção foi se tornando mais presente em diversas situações. Como a gente pode perceber nos filmes e nas séries, aquelas de época, aqueles guerreiros medievais, eles utilizavam na batalha aqueles toldos, certo, né? Aqueles escudos. Aquilo lá pode ser considerado EPI. Contudo, o termo EPI só foi retornar bem abrangente na área trabalhista com a chegada da Revolução Industrial. Então, apesar de sempre existirem os EPIs, nunca se falava sobre eles. Então, foi com o surgimento das grandes indústrias metalúrgicas, mineradoras, sem ou quase sem qualquer regulamentação trabalhista, que o mundo se deparou com a necessidade de equipamentos de proteção e começou a se conscientizar quanto a isso, né? Na época, muitas vidas eram perdidas nos trabalhos devido à falta, né, do uso do EPI. Então, hoje em dia existem várias normas elaboradas para esses profissionais, para vocês ou para qualquer profissional de qualquer área, tá utilizando o EPI, certo? Ainda mais agora, né, com essa pandemia que a gente está tendo, os EPIs são de extrema importância, né, para a saúde dos profissionais da saúde, né, que estão trabalhando aí na linha de frente do Covid. Então, a historinha do EPI é só para vocês, a nível de curiosidade, né, porque todo mundo fala EPI, 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 e ninguém explica, né, como surgiu, né, por que surgiu, mas são equipamentos super importantes no nosso dia a dia, e na área radiológica também é de extrema importância. É muito, muito, muito importante. Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção na aula, que eu vou estar passando os principais EPIs. Qualquer dúvida depois, no final da aula, a gente pode estar discutindo, tá bom? Então, equipamento de proteção individual é um dispositivo de uso individual destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Deve ser fornecido gratuitamente, adequado ao risco, perfeito estado de conservação, tem que estar em perfeito funcionamento, tem que ser confortável e anatômico, ele tem que fornecer liberdade de movimentos e tem que ter eficiência global, ou seja, ele tem que, além de proteger vocês, indivíduos, ele também tem que, além da proteção, ele tem que fazer com que vocês se sintam confortáveis na utilização
desses EPIs, porque não adianta nada você utilizar um EPI que vai deixar você travado, que vai dificultar você nas suas tarefas do dia a dia. Então, os EPIs eles são fornecidos gratuitamente, nem sempre, né? Alguns lugares, apesar de ser um direito, né? Alguns grupos de trabalhadores, de comissões, de conselhos ainda brigam devido a esses fatores, certo? Aqui do lado vocês podem estar observando, tem uma imagem de uma moça aqui, ela está usando um avental de chumbo e um protetor de braço. Nessa foto aqui é uma foto ilustrativa. Vocês vão estar vendo mais pra frente cada um deles. Mas aqui ela está usando um avental de chumbo e um protetor do braço, certo? Não, ela não está vestida adequadamente. Ela está trabalhando no setor de radiologia de um hospital, por exemplo, que tem muitas coisas que está faltando nela, certo? Então, gente, agora, né, devido ao Covid-19, além dos equipamentos de proteção individuais rotineiros de radiologia, temos também a máscara cirúrgica, né? O protetor facial e a touca, né? Então, esse aqui a gente estamos utilizando agora devido, né, a essa pandemia que estamos vivendo. Então, o técnico em radiologia ou o tecnólogo em radiologia, além dos equipamentos rotineiros, ele está utilizando esses equipamentos também, certo? Aqui é uma foto para vocês verem. Esse dia a gente ia receber uma pessoa testada positiva, suspeita, né, Covid. Então, eu que trabalho na recepção, tive que estar me adequando, né, colocando os equipamentos de proteção para não estar exposta, né, ao vírus. Então, esse daqui, hoje em dia, esses equipamentos fazem parte dos equipamentos utilizados pelos técnicos em radiologia. Coloquei para vocês essa foto para vocês estarem vendo, né, para estar ilustrando. Então, fora aqueles três lá, eu teria que estar, se eu estivesse trabalhando dentro de uma sala que realiza exames, né, de raio-x, eu teria que estar usando um óculos plumbífero. Eles são óculos elaborados com lente de vidro, né? Vidro plumbífero. Oferecem conforto e proteção aos usuários expostos à radiação. Plumbífero, pessoal, é tudo aquilo que contém chumbo. É o nome usual utilizado para as coisas que têm chumbo, certo? Às vezes a gente pode achar um termo estranho, mas é só tudo aquilo que tem chumbo, contém chumbo, é um termo utilizado, certo? Então esse óculos, eu tenho esse óculos de vários modelos, mas ele é essencial, certo? Você tem que estar utilizando esse óculos para a proteção da área, né, da visão, para a área cristalina, né, como a gente viu em aulas anteriores. E ele é um equipamento, né, essencial e obrigatório para a utilização, certo? Dos técnicos de radiologia. Também temos o avental de chumbo, né? Que é esse avental bonito. Ele também tem alguns modelos diferentes, com cores diferentes, certo? Também temos as luvas de chumbo, certo? Essa luva, ela é bastante utilizada na área de veterinária, né? Eles utilizam para segurar o animal durante a realização do exame, né? Para não estar exposto os braços. Então, a utilização dos aventais e dessas luvas, né? Ela tem a função do quê? Ela tem a função de impedir a penetração do raio-x. O avental, pessoal, então ele vai proteger o quê? Desde o tórax até a altura dos joelhos,
certo? E ele, o que ele tem? Ele tem uma parte enriquecida de chumbo. Mesma coisa, a luva, né, ela é utilizada para proteger a mão. Ou também do acompanhante, que pode estar segurando o animal ou segurando a criança, certo? Ou também do paciente, se ele for fazer um outro tipo de raio-x que não necessite dos braços, né? Que não seja da parte dos braços. Também é utilizado, certo? Protetor de tireoide também, pessoal. Também de chumbo. E o protetor de gônadas, né? Que as gônadas são as partes, a região genitais. Então, tem vários modelos desses protetores, certo? E os biombos. Os biombos pode chamar de cabine também, né? É a proteção para profissional durante a exposição. Então, é obrigatório ficar atrás dele durante o exame. Então, existem vários tipos de biombos. Vários tipos. E todos eles eu vou ter chumbo. Pessoal, né? Vocês viram que legal? Todos esses equipamentos de proteção individual, né? O avental, o protetor de tireoide, os das gônadas, as luvas, os biombos, eles contêm chumbo. Por que será que eles contêm chumbo, né? Porque chumbo é um material com alta densidade. Quanto maior a densidade do material, maior é a proteção dele contra os raios, certo? O ferro e o concreto também são utilizados como barreira, né? Mas usualmente e atualmente a gente utiliza o chumbo como principal aliado aí de proteção para a gente, trabalhadores da saúde, né? No caso, para vocês, futuros técnicos em radiologia. Isso é muito interessante, né? A gente lembrar, então, que todos esses, né? Vamos lá, voltar. O óculos, certo? O vidro dele também tem chumbo. O avental tem chumbo. Os protetores dos braços tem chumbo. O protetor da tireoide tem chumbo. O protetor das gônadas, né, das áreas da região genitais tem chumbo. E os biombos também. Os biombos, eles também têm chumbo, certo? Ele contém chumbo também para estar realizando a blindagem. Aqui eu coloquei para vocês uma foto ilustrativa. Aqui, ó, a cabine. Essa daqui é a cabine. Um biombo, né, que chamam. E também tem chumbo, certo? Para vocês darem uma olhada para ver como que é. Mas existem vários tipos. Aqui eu coloquei a foto de uma profissional, certo? Aqui ela tá usando o óculos, ela tá usando o avental e tá usando o protetor aqui da tireoide. Provavelmente essa foto foi tirada antes da pandemia. Se tivesse aqui na pandemia, o que eu queria acrescentar aqui nessa foto dessa profissional? No caso, a touca, a máscara, né? E o protetor facial. Mais esses três fatores. E vocês podem ver aqui, ela tem um crachazinho aqui, pequenininho, mas isso aqui não é o crachá de identificação profissional dela, mas sim o dosímetro, que é o que a gente vai entrar e vai falar. O dosímetro, ele aqui, né? Todos os trabalhadores que realizam atividades em que há exposição à radiação devem utilizar um dosímetro de radiação. A coleta é feita mensalmente de forma contínua, ou seja, o funcionário recebe o dosímetro, utiliza o aparelho durante toda a jornada de trabalho e em um período de 30 dias. Assim que este período estiver perto de terminar, o funcionário recebe outro dosímetro para utilizar e dar continuidade ao monitoramento do agente, certo? Então, existem várias formas de apresentação do dosímetro.
A forma utilizada pelo trabalhador dependerá da atividade que ele vai estar realizando, né? Em raio-x, geralmente utilizam-se o crachá, certo? Então, vamos lá aqui, ó. Esse crachazinho, que tem o nome aqui do funcionário, o lote, a data do início que ele utilizou, o telefone aqui, no caso da empresa que produziu esse dosímetro, que é uma das mais conhecidas aqui no Brasil, o código de barras e o código dosímetro. Então, mensalmente, esse aparelhinho aqui, ele é trocado, porque ele vai estar medindo a dose que você vai estar recebendo mensalmente de radiação. Isso daqui é especificamente para os profissionais da área da saúde, certo? Eu também tenho o dosímetro em formato de pulseira, o dosímetro em formato de anel, né? Daí tem a do crachá que vocês viram, certo? Eu também tenho o filme dosimétrico, que é uma tecnologia que pode ser utilizada para determinar, além da dose, o tipo de radiação que é usada. É bastante utilizada em tratamento de radioterapia. Eu também tenho a caneta. A caneta dosímetro, ela foi desenvolvida para permitir a avaliação da dose recebida em um trabalhador durante a realização de um trabalho, certo? De acordo com a nossa regulamentação 330, que a gente viu nas aulas passadas, o dosímetro individual, né, do que trata o artigo 65, ele tem que observar os dispostos, né, de acordo com a norma. Ele deve ser utilizado estritamente mensalmente, deve ser trocado mensalmente, tem que ser utilizado por um único usuário, exclusivamente no serviço de saúde. Quando o funcionário, o colaborador não estiver usando, não estiver em uso, ele tem que ser guardado em local adequado. E a CNEM, pessoal, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela que vai estabelecer os valores anuais que você tem os valores anuais de dose que o profissional pode estar recebendo, né? O limite desses valores, quem faz esses valores, quem estabelece é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, e também quem fiscaliza esses dosímetros, né? Porque às vezes, assim, o profissional ele pode estar recebendo uma dose maior do que é estabelecido pela comissão. Então, o que vai acontecer? Vai entrar em investigação para ver o que está acontecendo. A máquina não está sendo calibrada? O paciente está trabalhando mais do que é permitido? Ou ele está usando de forma incorreta os EPIs? Ou ele nem está utilizando os EPIs? Então, alguma coisa pode estar acontecendo. E é através, né, da Comissão Nacional que vai estar realizando essa pesquisa, essa investigação, certo? Então, vamos voltar aqui. Então, por isso é importante. O dosímetro, ele não é considerado um equipamento de proteção, porque ele não vai te proteger. Porém, ele vai estar investigando e vai estar calculando a dose que você vai estar recebendo. Então, além dos equipamentos de proteção, ele é uma ferramenta, um utensílio muito importante que vocês vão estar utilizando no dia a dia de vocês como profissionais, certo? Aqui eu coloquei as referências bibliográficas que eu utilizei o material que eu utilizei para estar passando essa aula para vocês. E eu vou estar colocando lá no Classroom um questionário sobre a aula de hoje, para a gente estar trabalhando, certo? E durante a aula também vou estar mandando a nota de vocês, das atividades que vocês me entregaram, certo? Qualquer coisa estou à disposição, certo? Mas vamos recapitular só para a gente guardar bem isso que é importante, que a gente vai usar no dia a dia de vocês.
Quais são os EPIs? Então, devido à pandemia, a gente está usando o quê? A máscara, o protetor facial, a touca, o óculos com chumbo, o avental de chumbo, as luvas, caso necessário, o protetor de tireoide, o protetor de gônadas e os biombos, né? Os biombos, certo? E o dosímetro que vai auxiliar, né, para calcular a dosagem que vocês irão estar recebendo, certo? Então, por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!